Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, tá? Esse é o segundo vídeo dos dias, uma boa noite para todos, desejo um bom início de semana para todos aí. Bom, eu sei que eu já falei um pouco sobre isso, um pouco não, né? Na verdade fiz um vídeo, né, falando sobre essa questão do Deus pessoal. Todo mundo aí no canal sabe, eu não acredito mais na ideia de um Deus pessoal, porque a gente não consegue observar isso na natureza, a gente não consegue observar isso no nosso mundo, tá? Ao nosso redor, tá? Veja bem, esse vídeo ele não é um ataque pessoal à fé de ninguém. Já deixei claro muitas vezes aqui no canal, sempre vou continuar deixando claro, né? Porque sempre tem gente nova assistindo os vídeos. Que tudo que eu falo aqui no canal é baseado na minha opinião, na minha forma como eu vejo as coisas, tá? É um vídeo baseado... É um vídeo que eu vou fundamentar o meu ponto de vista, tá entendendo? Eu não tenho mais uma crença em um Deus pessoal. Se eu fosse acreditar em Deus, se caso Deus existir, o conceito de Deus que eu adotaria para minha vida seria um conceito totalmente diferente desse aqui, ó. Deus pessoal ou personificação de Deus, que é o conceito mais comum, né? É o conceito mais tradicional que se tem de Deus. O Deus pessoal é uma ideia, é a personificação ou antropomorfização de Deus, né? Ou seja, a atitude da mente humana de criar um Deus à sua imagem e semelhança. Deus então tem uma personalidade, um povo escolhido, livros sagrados pelos quais ele fala sua palavra e estabelece sua vontade. Ou seja, assim como o Deus cristão, o Deus muçulmano também é um Deus personificado, né, antropomorfizado, assim como os deuses egípcios eram, né, no Egito Antigo, assim como as divindades romanas também eram, né, na Roma Antiga, e também como as divindades gregas também eram, Zeus, né, e todas essas divindades antigas das religiões pagãs antigas. Todos esses conceitos que essas tradições e essas correntes religiosas, né, o conceito de Deus que eles apresentam é esse conceito mais comum de um Deus antropomórfico com características e personalidade humana. Esse Deus personificado, Deus teísta, ele é produto da mentalidade das pessoas que o criaram. Bom, uma sociedade repressora criou um Deus repressor. Uma sociedade machista criou uma trindade masculina. Ou alguém iria supor que Deus na verdade é uma deusa ou um ser com características intersexuais. Bom, como seria possível, logo, um Deus que está tão preocupado com a sexualidade dual ou cisgênero humano? Bom, já não vou entrar muito nesse detalhe, porém, se eu não estiver enganado, nas religiões pagãs bem antigas, haviam pessoas que adoravam divindades femininas, né? Mas não é o caso aqui do Deus cristão, né? Do Deus da religião judaica cristã. Por que eu não vejo Deus mais dessa forma como uma pessoa? Porque se você for ver Deus dessa forma, você vai ficar questionando, isso vai tirar a sua paz. Porque é algo irracional e ilógico. Por quê? Porque você vai começar a fazer perguntas, você vai começar a questionar por que existe câncer, por que existe autismo, por que nascem pessoas deficientes. Do ponto de vista biológico, né, se tratando de biologia, nós podemos saber por que existe câncer, por que existe, por que existem doenças, por que existe autismo, tá entendendo? Então, nós não vemos o dedo de Deus em nada, a intervenção divina em nada na natureza, né, no mundo que nós vivemos, né? Você vai começar a se questionar por que existe dor e sofrimento desnecessário, por que pessoas inocentes morrem justamente ou se dão mal ou ficam doentes, enquanto pessoas ruins fazem o mal e nunca são punidas ou nunca acontece algo de negativo com essas pessoas. Então são coisas que você vê que são incompatíveis pensando Deus dessa forma no mundo que a gente vive, né? Então, como eu falei, se você for começar a ver Deus como uma pessoa, você vai começar a questionar, tá entendendo? Sobre a natureza desse Deus, o porquê que ele não faz nada, por que existe fome, por que existem guerras, por que existe tanta dor e sofrimento desnecessário no mundo, né? Então, por que Deus não intervém quando pessoas inocentes morrem, crianças que são abusadas, crianças que acontecem coisas terríveis com elas? Então tem vários casos, várias coisas na nossa sociedade, no nosso mundo, né? Porque a gente sabe que o mundo é cruel. Acontecem tantas coisas que faz você questionar, tá entendendo? Porque se Deus ele não intervém, se ele não faz nada acerca de algo,
ou ele é omisso, ou ele não é tão poderoso assim, tá entendendo? Então ele não tem poder. E supostamente, né, nós como seres humanos temos potencial maior que essa suposta divindade, porque quando acontece algo, alguma covardia, nós como seres humanos, né, nós como cidadãos, a gente vai tentar intervir para impedir que um determinado crime aconteça. Por exemplo, você vê uma mulher, sei lá, talvez sendo espancada justamente na rua, você vai tentar fazer algo para intervir, né? Dependendo também muito do contexto, do local, tá entendendo? Então são coisas aí que você vê que não faz muito sentido eu aplicar a literalidade de um Deus pessoal da forma como diversos segmentos religiosos pregam, né? Então, são coisas que cabem à reflexão. Eu não tô aqui querendo tirar a fé de ninguém, não tô aqui querendo fazer as pessoas ficarem descrentes, se tornarem descrentes. Só estou passando o meu ponto de vista, só estou questionando acerca dessas coisas, tá? Porque creio eu que essas coisas merecem ser questionadas. Bom, na própria Bíblia fala, tem um versículo que diz que nem um grão de areia se move se não for da vontade de Deus, indicando que Deus ele é altamente soberano e que tudo que acontece não foge da permissão dele, ou não foge dos planos dele, coisa desse tipo. Então, quando você vê o mundo real e começa a ver todas essas coisas horríveis, você começa a questionar. Isso tira a sua paz. Muitos crentes dizem assim: nós temos que dar graças a Deus em tudo, dai graças a Deus nos momentos bons e nos momentos ruins. Ou seja, caiu bomba, né, numa nação de pessoas inocentes que não tem nada a ver com uma guerra e morre um monte de gente, dai graças a Deus. Tem gente que morreu justamente por uma doença, dai graças a Deus. Tem pessoas morrendo de forma covarde, pessoas passando fome, pessoas morrendo de câncer e tal, dai graças a Deus. Ou seja, pode acontecer todo tipo de desgraça, de merda possível, temos que dar graças a Deus mesmo assim. Você acha que isso faz sentido? Pense de uma forma racional e reflexiva. Será? Bom, mas como eu falei anteriormente, não estou querendo tirar a fé de ninguém, é só um questionamento, é só uma reflexão. Bom, na prática estamos caminhando sozinhos para a nossa própria dizimação ou aniquilação da vida nesta terra, tá? Bom, isso indica que todo esse contexto de apocalipse, fim dos tempos, né, que a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento que estava ligado à ira de Deus, né, para punir os pecados e tal, tudo isso aí que é projetado em um Deus vingativo, que possivelmente foi criado por um homem, tudo isso aí pode ser ilusório, né? Não tem nada de apocalipse, fim dos tempos. O que acontece é que todos nós estamos caminhando a nossa própria dizimação. E com o quê? Vou mostrar aqui na prática para vocês o que acontece. Muitas pessoas aí destruindo a terra, poluindo o meio ambiente, poluindo o ar que respiramos. Pessoas destruindo a natureza, queimas de combustível fóssil, pessoas poluindo a camada de ozônio, poluindo o ar, pessoas jogando lixo nos oceanos. Então, tudo isso aí as pessoas estão contribuindo, né, para a própria extinção, né? Porque a própria natureza uma hora vai se revoltar contra todos nós. Se é que você me entende. Então, esse conceito de um Deus que possui uma política segregatória, no qual ele só escolheu apenas uma nação e guerreia a favor dessa nação e incita e estimula guerras contra nações vizinhas, todo esse conceito mostra que tudo isso possivelmente pode ter sido uma criação humana, porque tem muito cara de ter dedo humano aí, nessa construção literária e essa construção que narra, né, o que a gente conhece do Antigo Testamento da Bíblia, certo? Bom, como eu falei, são coisas que cabem à reflexão, tá? Possivelmente esse Deus antropomorfizado foi o próprio homem que criou esse Deus à sua imagem e semelhança, como dizia Friedrich Nietzsche, filósofo alemão. E esse vídeo, como eu falei, não é um ataque pessoal à fé de ninguém, só estou aqui expondo o meu ponto de vista. Não sou dono da verdade, mas eu tenho o direito de discutir o que eu bem entendo. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente abaixo se você concorda, se você discorda. É muito bem-vindo o seu comentário. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.